Beleza, galera? Oitava aula, Shank Tutoriais. Quem tá curtindo se inscreve, divulgue, amigos, colegas, família, conhecidos, vizinhos, etc. E vamos nessa. Aqui eu gostaria de falar sobre, antes de falar sobre XML e Java, pegar 4 atalhos interessantes aqui, colocar na aula pra gente comentar a respeito. Ctrl Shift O, a gente já tinha falado, que organiza as bibliotecas da classe, adiciona e remove conforme o código que a gente já tem escrito. Ctrl Espaço, ele disponibiliza a possibilidade de implementação. Ctrl Shift F, ele formata o código da janela, do XML ou do Java. E o Ctrl D, ele deleta a linha que está o cursor. Por exemplo, se eu der um Ctrl D aqui, deletou. Ctrl Z, volta. Então o Ctrl Z ainda é outro aí muito interessante, até muito conhecido. Ações, né? Porque se você der Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl X, isso aí já vem do editor de texto, né? Então, vou apagar isso aqui porque é um comentário, né? Mas aí pausem o vídeo e anotem esses atalhos que são bem interessantes, tá? Aí já a respeito de classe de Java e de XML, eu lembro que eu falei que existe um Java para cada XML, então existe o main Java e o main XML, tá? E como é que eles são referenciados? É lógico que logo que cria o Java, logo que cria a atividade, eu tenho que referenciar o XML dele, né? Afinal de contas, como é que eu vou saber o layout dele? Então, a única coisa que diferencia aqui vai ser essa linha setContentView dos outros, do onStart, onResume, tal, dos outros estágios aqui, tá? E por que desse bundle aqui? Esse bundle inicialmente vem com um tal de saved instant state, um negócio assim, saved alguma coisa. Eu botei aqui bundle pra gente facilitar. Aqui pode ser, sei lá, a tradução literal é cesta, tá? Então esse bundle aqui a gente vai salvar informações da atividade quando a gente mudar de estado. Por exemplo, se ele estiver no onResume e entrar no onPause, a gente vai usar esse bundle para salvar informações caso a gente queira recuperar novamente na hora que a atividade voltar a estar em execução, ok? Então basicamente é isso, você pega aqui, cria um objeto no onCreate, passa como parâmetro na hora que você entra aqui, pega o onCreate da superclasse, e nessa linha aqui você faz referência pelo XML aqui, r.layout.main. Então tem o layout aqui, o main, e o R é o arquivo que gera automaticamente esses códigos. Então aqui, ó, quando você criou aquele main lá, o main.xml, você entrar aqui no r.java, ele está aqui, ó. Vai descendo. Vou minimizar aqui os bagulhos. Tem cores, tem variáveis booleanas, blá blá blá, dimensões, drawables. Conforme você for adicionando, ele vai aumentando, ok? Aí como antigamente eles não previam várias coisas, esse ID vinha vazio, esse R vinha quase pelado, digamos assim. Mas como hoje em dia a gente não dá um extend no activity puro, a gente dá um action bar activity aqui, ó, para ser uma atividade, a gente já dá um extends aqui, ou seja, ele herda dessa aqui, não herda. Antigamente, quando eu fiz o TCC, ele herdava só disso aqui, ó, activity, tá? E era, deixa eu ver se rola, vixe, ainda rola de herdar dela, mas parece que essa classe aqui, action bar activity, ela talvez seja mais completa, enfim, tem que dar uma olhada em relação a isso, mas isso é muito relacionado com o fator do Eclipse, desse Eclipse aqui, desse ADT, está preparado para trabalhar com fragmentos e está preparado para ajudar os programadores a programar menos. Então, esse RJava aqui ele já vem mais populado, com outros layouts aqui, e os layouts que você vai criando também vão sendo adicionados aqui, tá? Então, tem aqui, né, tem strings, tem um monte de coisa. Vou fechar aqui porque não é para modificar ele. Então, deletar aqui, ó, quando eu aperto r.layout.
se eu boto main, já está ele aqui, tá? Porque ele foi criado aqui. Então, ele, além dos outros que já foram criados por default, existem esses que vão sendo criados pelo desenvolvedor. Então, eu criei esse main XML, criei o main.java no ato da criação do projeto. E com essa linha eu vinculo o XML com o Java. Então, se tivesse além do main tivesse uma classe X, e eu tivesse um x.xml, sendo o layout daquela classe X, aí aqui seria public class X extend action bar activity protected blá 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 bundle onCreate bundle r.layout.x. Aqui a gente não bota x.xml, a gente bota só o nome do layout, ok? Então, de Java é isso, de comentário é isso, vamos para o XML. XML, como eu falei, é um arquivo de marcação com tag. Aqui a nossa tag original era Relative Layout, mas eu estou botando Linear Layout porque ele é mais tranquilo de trabalhar. Eu comecei com ele quando eu comecei a programar. E eu acredito que seja mais tranquilo também para explicar. E os outros layouts, aí cada um vai fazendo conforme a necessidade, mas existem vários. Existe Relative Layout, existe Grid Layout, existe basicamente layouts para diferentes tipos de implementação. Linear Layout, ou vão ficar os componentes dispostos na tela um em cima do outro, ou vão ficar um do lado do outro. Então, o vertical, vão ficar um componente em cima do outro. Então, se eu botar um botão, botar um texto, botar um campo de inserção de dados, eles vão ficando um em cima do outro, exatamente como eu for colocando aqui. Se eu botar aqui horizontal, eles vão ficando um ao lado do outro, formando colunas, tá? Então, tomar cuidado com isso. E, além disso, além de você poder botar componente 1, componente 2, no caso aqui está vertical, então ele vai ficar um em cima do outro. Eu posso botar um layout aqui dentro, e esse componente vai ficar dentro desse layout, ou seja, os layouts externos. Agora eu vou botar na prática aqui, tá? Vou dar uma pausa no vídeo, eu vou dar uma programada aqui, vou inserir dois layouts dentro desse grande e já a gente volta aqui na videoaula. Aí galera, voltando aqui, eu botei então dois layouts. Faltou aqui, a única coisa que faltou foi a orientação dos layouts. Eu vou inserir agora aqui, não vou nem precisar pausar não. Eu vou botar numa disposição aqui didática para vocês, mas quando vocês derem um Ctrl Shift F aí, quando vocês estiverem desenvolvendo o código, vocês vão poder arrumar do jeito que vocês acharem melhor, tá ok? Ok, vamos lá. Vamos só dar uma olhadinha ver como é que ficou aqui. Isso, texto 1, botão 1, texto 2, botão 2. Então a gente tem dois layouts menores dentro do layout grande, tá? Temos 8 minutos, dá para explicar bem como é que funciona. Esse primeiro layout aqui, ele é responsável por inserir um texto e um botão. Como é que vai funcionar esse botão? Tem um layout fora, que ele ocupa toda a tela, match parent. No caso aqui o parent é o próprio dispositivo. Sei lá, uma maneira de explicar, a melhor maneira que eu encontrei de explicar foi isso. Esse wrap content aqui, ó, tanto no comprimento quanto na altura, quer dizer o seguinte, ele vai ficar do tamanho que tiver, o tamanho necessário para englobar o texto e o botão. Ou seja, se eu botar aqui um texto gigantesco no botão, ele vai aumentar para poder conseguir comportar esse texto, tá? Aí, ó, o layout aqui e o layout maior também, tá? Então, se o botão é grande em comprimento, o layout vai ficar grande em comprimento. Mesmo que o text view seja menor em comprimento do que o botão. Ele vai se adequar ao maior componente que está dentro dele. Porque se ele se orientasse pelo de fora, o linear ia ficar do tamanho desse outro linear aqui e não ia ter como os layouts trabalharem dentro. Então, o layout de fora é match parent e os layouts de dentro são wrap content. Se for linear com linear. Cada caso é um caso. Mas é isso. Os de dentro são wrap content, linear,
e o layout de fora é Match Parent, tá? E você pode fazer algumas mudanças nos layouts de dentro, é claro. Por exemplo, se você botar o comprimento de Match Parent, aí você já começa a brincar. Aí o que acontece? Esse layout aqui, na altura ele vai ser do tamanho do botão e do texto, mas no comprimento ele vai ser do tamanho todo. Aqui, ó. Aí aquele primeiro layout fica como se fosse uma linha, entendeu? Aí você pode brincar. Aí se você botar o botão, vou voltar aqui, botão 1. Se você botar o isso, se você botar o comprimento do botão para Match Parent, e detalhe, o parent desses aqui, ó, o parent desses dois componentes é o linear layout aqui, o layout interno. O parent do linear layout é o linear layout de fora. Então é sempre assim, uma tag acima é o parent, tá? É o tempo aqui, 11. Então é isso. O que eu expliquei para esse layout aqui serve para esse, tá? Então, para o layout ficar do tamanho dos componentes internos, é wrap, wrap. Se você quiser que o layout seja do tamanho da linha, você bota aqui Match Parent. Não faz sentido mexer na altura, porque a gente está trabalhando com layout vertical e a gente não quer que fique só um layout na tela. Se você botar horizontal, aí já é diferente. Aí você vai ter que mexer com, ao invés de wrap content, vai botar Match Parent, por exemplo. Porque a gente não quer que fique um layout só na tela. Então se você está botando horizontal, você tem que mexer com a altura. Se está botando vertical, você tem que mexer com o comprimento. No vertical, você mexe no comprimento, aí fica basicamente um layout por linha, tá? Aí eu botei um text view e button aqui, mas poderia botar qualquer outro layout. Se vocês arrastarem, vocês vão poder ver o código, tá? Código de cada um, por exemplo, checkbox aqui eu vou arrastar um rapidinho depois embaixo dos dois layouts, fora dos dois layouts aqui, ó. Então vocês vão ver que ele vai aparecer o checkbox aqui, ó. Aí tem um layout aqui, ele apareceu fora. Então ele já vem com ID, já vem com as dimensões e com o texto dele. Vocês podem perceber que eu não botei ID aqui, mas o ID, só uma coisa bem interessante a responder aqui, a dizer, que o ID é o como a gente vai referenciar o nosso, por exemplo, esse text view aqui, lá no meu código Java, ele tem que ter um ID. Então, esse código aqui foi feito um pouco rápido, para questão de elucidar as dúvidas iniciais aqui, mas para efeito de código mesmo, rodando, ele tem que ter um ID para lá no meu código main.java eu saber qual text view que eu estou tratando. Então eu vou botar um ID aqui, text view 1. Depois eu boto text view 2. E por aí vai, para eu saber qual text view que eu estou tratando, entendeu? De XML, de linear layout, o que eu queria falar era isso. É o básico do básico do básico. Pode escrever na mão e pode arrastar componentes daqui, tá? Qualquer dúvida vocês podem comentar aí, e a gente vai tirando as dúvidas, tá? Eu comento, eu respondo e tamo junto, beleza? Falou, galera, até a próxima videoaula, abraço.